Agora nós vamos fazer um movimento que é conhecido nas Olimpíadas como, na verdade, arremesso e arranco, estão também ligados com a musculação, por alguns movimentos específicos, que aqui trabalham um monte de coisa diferente. Deltoide anterior, deltoide lateral, trapézio, tem também o romboide que vai puxar todos os movimentos, um pouco de antebraço, braquial também. Isso reforça a articulação também. E também o manguito rotador também é um dos movimentos, um dos músculos que ajuda nesse movimento. Vamos lá. Nós vamos fazer como se fosse um movimento olímpico. Ele faz uma remada alta e joga de uma vez. Depois faz um desenvolvimento frontal para deltoide anterior. Ele levanta o cotovelo e joga de novo. E ombro frontal, ombro lateral com frontal e trapézio. Olha lá, é um ar. Chup, volta. E pum. De novo. Pum. Joga e volta. E o cotovelo sobe e controla a descida. Não pode fazer um movimento quadrado. Só se for pós quadrado na hora da explosão de virar o cotovelo. Agora. Ó, agora pode explodir. Depois explode, depois descansa e descansa relaxando. Sobe. É isso aí. Dá uma remada alta. Pá, e sobe. Desce. De novo. Tum. Tum. Espera exaurir. Espera exaurir. Outra dessa, lá em cima. Joga de uma vez. Joga de uma vez. Sem antebraço. Outra. Sobe o cotovelo. Mais uma. Explode. Joga. Explode. Tuf. De novo. Explode. Tuf. De novo. Volta. É isso aí. Aqui nós vamos fazer um segundo movimento, que eu costumo fazer bastante ele, que é apoiar o cotovelo para fazer deltoide lateral. As pessoas negligenciam o movimento de elevação lateral, normalmente se entusiasmando e jogando o cotovelo para baixo com o halteres mais alto do que a linha do deltoide. Isso, na verdade, vai intensificar o trabalho das pontas de trapézio mais do que das linhas de deltoide lateral. O deltoide lateral começa a largura aqui e não aqui. Isso aqui é osso. E isso é músculo. Esse movimento isola os deltoides laterais. Você usa pouco os braquiais e o braquioradial e pouco o trapézio. Plano cintura escapular. Força de cotovelo. Punho quebrado. Não punho quebrado para fora, para dentro, sempre. Sobe, linha do ombro. Não descansa. Sempre descendo ao máximo e tirando na força, olha, desce tudo, tira na força. E desce tudo, e tira na força. Desce tudo. Assim, o movimento não precisa ser usado tanta carga. E você trabalha o deltoide lateral quase que isoladamente. Só não se consegue trabalhar o deltoide lateral isolado do trapézio ou do romboide, porque os dois participam de qualquer tipo de elevação escapular ou elevação do cotovelo. Outra dessa? Ó, ele vai chegar na exaustão logo na primeira série, ó. É isso aí. Agora nós vamos fazer um movimento que não é específico, mas ele trabalha dois grupos musculares juntos. Deltoide lateral com deltoide frontal em harmonia, ou seja, os dois participando no mesmo movimento. Só que nós vamos começar com a parte positiva do lateral e transformar em negativa do frontal, e depois vice-versa. Esse movimento, quanto mais os cotovelos para frente, mais deltoide anterior vai trabalhar isoladamente. E quanto mais abertos os cotovelos para fazer os movimentos, mais o deltoide lateral participa da contração do deltoide frontal. Ok? Vamos lá. Então nós vamos fazer não é desenvolvimento, é uma elevação lateral rodada, em que ele roda e transforma em frontal e desce a negativa no frontal. Positiva lateral, negativa frontal. E o movimento tem que ficar circular, ou seja, redondo. Não pode ser um movimento quadrado. Se fizer quadrado, as articulações da cápsula humeral acabam sendo prejudicadas. Por quê? Porque toda hora você tem um ponto bambo. E não pode ficar bambo no movimento. Ó, movimento uniforme, ó, lateral total e positiva e negativa frontal. E aí ele vai exaurir tanto o deltoide lateral quanto o frontal, porque nós fizemos os movimentos anteriores com os dois. Ó, outra dessa. Rodou. Percebe que a primeira série, ele vai fazer mais duas. E já vai esgotar na primeira série. Ó, não é um aquecimento, é uma série.
Eu não acredito muito em aquecimento muito leve. Então nós aquecemos com dor. O músculo conhece pau. Você dá pau nele, ele te responde, ficando detalhado. Ok. Nós vamos fazer um vídeo hoje de deltoide posterior, com 2 movimentos ou 3 movimentos. Vou pensar. Para passar para vocês de movimentos que eu aprendi no passado, que funcionam ainda hoje em dia, como todos os movimentos. Vamos lá, primeiro movimento. Crucifixo inverso cruzado. O que significa cruzado? Os braços cruzados no início do movimento. Por quê? Porque quando você faz com dumbbell, durante o arco de ação do movimento, o músculo perde um pouco de contração em alguma parte, que seria normalmente na parte de concêntrica máxima, e depois na excêntrica é difícil você segurar. E lá embaixo ele solta também, fica meio bambo, por causa do pêndulo. E com o cabo já é esgotado, esse lance não acontece. Então o movimento não tem grandes partes elásticas do movimento que salvam a sua poder colocar bastante carga. Por isso que a carga para fazer nesse crucifixo cruzado ou crucifixo inverso cruzado nos cabos não pode ser alta a carga. Então nós vamos pegar um de lado, esquerdo, direito, tradicional, como todo mundo está acostumado. Só que aí tem uns lances. Primeiro, nada de um pé na frente e um atrás. Você fica totalmente desequilibrado, quadril torto, ficou horroroso. Os 2 pés paralelos ao ombro, flete o joelho, rebita a bunda e desce. Horizontal, não. Sim. Ok? É o arco de ação, ó. Arco, para. Volta. Arco, para. Não. Para. Puxa. Passa, pode até passar cruzado, ó. Pronada. A hora que passar, supina, para melhor ativar o deltoide posterior. 3. Não vou perder essa série nem foi. Este é o primeiro movimento. Todas as vezes que você faz com o cotovelo dobrado, no final do movimento você usa tríceps. Lembrem-se do cotovelo semi-estendido. Não, sim, não. Tá? Semi-estendido. O arco de ação, ó, o arco é grande. Se fizer um arco pequeno, trapézio. Trapézio vai intensificando. Aí você consegue colocar bastante carga. Então façam um arco de ação um pouco maior. Semi-estendido o cotovelo, não semi-flexionado. Fechado? Próximo movimento. Esse movimento é usado pelo Arnold, só que ele fazia com dumbbell. Ele pegava um halterzinho, deixava aqui e fazia um movimento descendo o máximo possível. Não é daqui. Aqui fica praticamente 90 graus, fica reto com o peitoral. Mas com essa inclinação que eu estou tendo, eu deixo o peso cair, porque vai acionar o deltoide posterior. O pêndulo, ó, o pêndulo continua em deltoide forçando ele. Então ele fica em tensão máxima, a extensão do deltoide, ele vai trabalhar. Só que com o cabo é melhor lá em cima. Por quê? Porque ela chega com o dumbbell aqui, ó, você tem que parar. Se passar um pouco, ele relaxa, cai, ó. O deltoide, ó, caiu para baixo. Então o que eu caiu para baixo é fora. Caiu o deltoide. Agora eu vou levantar. Levantei. Então o pêndulo aqui em cima, com o cabo, ele mantém a tensão dinâmica até aqui em cima. Então o que eu faço? Eu inclino, ó, deitei de lado, deltoide posterior, ó. Até aqui está tensionado, ó. E volta. 2, 3. Ó o arco de ação. Comprido. Não. Sim. Muito fácil de congestionar, porque é um movimento que não é muito fácil de você fazer. E você pode inclinar inclusive um pouquinho o banco, a uns 10 graus, 15 graus, que vai ficar bacana. Do outro lado, ó, mesma coisa. Pegou o cabo, tá vendo? Banco paralelo ao chão ou um pouquinho mais inclinado, não tem problema, tá? Deitou de ladinho total, ó. De ladinho, pode deixar para fora, do jeito que você achar melhor, ó. Cruzou lá só para dar estabilidade. Eu prefiro assim. Assim eu sinto mais segurança.
tá? Ó, tensão, ó, tá tenso. O cabo tá lá, ó, tá vendo? O peso tinha tirado. Se eu encostar, relaxa. Relaxou o deltoide. Então fica tenso. Põe numa distância que você alongue com tensão. Agora, arco de ação, volta. Ó, até lá em cima tá com tensão. Se eu for um pouco mais, já perde. Então, ó, aqui. Segundo movimento de deltóide posterior, muito usado pelo Arnold, só que eu adaptei para fazer no cabo, porque as tensões são diferentes. Em uma parte diferente da outra, usando o dumbbell ou usando o cabo. Próximo movimento, terceiro, crucifixo inverso com dumbbell no banco inclinado. Ó, crucifixo curvado, inverso. Não. Sim. Aperta as costas, ó, o mais inclinado possível e traz ele para trás e para o lado, ó, diagonal ao halteres. Não precisa ser assim, difícil. Deixa aqui, ó, cotovelo estendido. Não. Sim. Crucifixo curvado inverso. Esse movimento é muito simples. O problema é que todo mundo tem a tendência a fazer trapézio. Isto, não. Isto e isto. Cotovelo estendido. Quanto mais estendido, mais deltóide posterior. Quanto mais dobrado, copia-se a raio de ação de um puxador ou de uma remada, que vai trabalhar mais remada alta, né? Para trabalhar mais o trapézio. O romboide fica embaixo do trapézio, ele retessa e ele faz esse encolhimento escapular. Então o trapézio toma conta de tudo. Você tem que fazer, soltar ele e fazer abertura ao posterior. Já vem. Então lembrem-se, quanto mais arco de ação maior, a linha de compasso do cotovelo abrir mais deltoide posterior. Crucifixo curvado inverso para deltoide.